Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos colocar de pé e fazer uma oração. Hoje é a nossa lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. O livro de Efésios trouxe vários conselhos espirituais para nós, e agora vai trazer conselhos familiares também. Oramos, amado Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por ter nos trazido na Tua casa, Pai. Abençoa, Senhor, Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão a caminho da Tua casa, Senhor. Dentro de Deus, Pai, um culto de ensino abençoado para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, nosso culto, Senhor, nessa manhã também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, poder sentar? O textuário dessa lição, ela está em Efésios capítulo 5, o versículo de 31, que diz assim: Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E a verdade prática diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Nós sabemos que um dos principais mandamentos, quando Deus fez o homem e a mulher, é que crescessem e multiplicassem. Então, nós defendemos o casamento heterossexual, não somente em razão disso, em razão do que a palavra de Deus, ela combate o homossexualismo também, trata como algo infame perante Deus. Então, não somente em razão disso, mas também a palavra de Deus tem esse mandamento, crescer e multiplicar. A única forma de crescer e multiplicar é um homem e uma mulher. É razões biológicas, né? Mas vamos lá. A leitura bíblica de classe, ela sai concentrada em Efésios capítulo 5, do versículo 21 até o 33. E depois Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a leitura: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós, mulheres, sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Se a gente parar essa leitura por aqui, cria uma revolta entre as mulheres. Mas vamos lá. Depois, agora vem conselhos para os maridos. Então, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E Efésios capítulo 6, agora traz um conselho para os filhos, a qual ele diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o seu primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, agora, para nós adentrarmos a aula em si mesmo, nós sabemos que a família, ela é a principal instituição planejada por Deus.
o que seria do mundo se não fosse a família. Porque é a família que faz realmente o mundo crescer e se multiplicar. Então, voltando em Gênesis, esse foi o mandamento que Deus deixou para nós crescer e multiplicar. Eu casei, já cresci 2. E parei por aí. Uns crescem 1, outros crescem 5, outros crescem 10 e por aí vai. Minha avó teve 11 filhos. Mas enfim, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Mas vamos lá. Para tanto, a Bíblia ressalta que o papel dos pais e dos filhos no seio familiar, tais papéis devem ser exercidos com obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Acho que a chave da palavra dessa lição bíblica hoje vai ser harmonia e amor. Harmonia e amor. As duas palavras juntas. Uma família ela só consegue crescer e se desenvolver de uma forma harmoniosa e amorosa. Porque tem que haver o afeto. Sempre tem que haver o afeto. E aqui o escritor dessa revista ela traz conselhos para o marido, para a esposa e para os filhos. Ou seja, traz um conselho para a família inteira. E a introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Então, nesse modelo familiar. Então, todo mundo é igual dentro de casa, porém cada um tem o seu papel ali dentro. E agora, o que a Bíblia nos traz o conselho é para que nós aprendamos qual é o nosso papel dentro do lar. Porque eu falo, a Bíblia ela traz um conselho: vós mulheres, sujeitais ao vosso marido. Mas como que uma mulher consegue sujeitar um marido que é um espancador? Fica fora de contexto. E até foi, acho que semana passada, uma cantora gospel no Brasil lançou um clipe onde mostrava o marido alcoólatra e espancador no lar, tudo. E no final, uma mulher temente a Deus, de oração, e no final o marido se converte, no final do clipe. Porém, esse clipe foi muito criticado no Brasil, por quê? Porque com o advento da pandemia aí, cresceu-se demais, eu acredito que não só no Brasil, no mundo inteiro, o número de violência doméstica dentro dos lares. E o clipe, ele faz com que a mulher apele a Deus o fato de estar apanhando em casa. E daí a crítica que eles fizeram foi assim: olha, o caminho é a mulher denunciar o homem na delegacia da mulher. Falou assim, o caminho não é o apelo, somente o apelo divino, esperando que Deus há de fazer alguma coisa. Então isso aí pegou muito mal para essa cantora. E hoje tudo é medido por likes e dislikes. E o vídeo dela teve muitos dislikes no YouTube. Mas eu falo assim, por que, irmãos, isso aí? Isso é uma coisa que nós cristãos, erroneamente, às vezes plantamos isso também na mente das pessoas. Quantas vezes a gente via mulheres que sofriam no lar e sempre, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com providência. Eu não estou falando que a gente tem que deixar a providência divina de lado e partir para a providência terrena. Mas tem horas que tem que ser tomada providência terrena. Então, imagina, o marido espancando uma mulher em casa. E ela vai ficar sempre, Senhor, converte ele, trabalha no coração dele. E chega no outro dia, toma uma bofetada. Senhor, converte, transforma. No outro dia, toma uma bofetada. Uma hora tem que se tomar uma providência. Então, assim, isso aí pegou muito mal para essa cantora no Brasil, em função disso daí. Daí, a editora, a gravadora, que lançou o CD, daí colocou uma foto dessa mulher do clipe e escreveu lá, disque denúncia, fez um cartaz para se retratar perante a população. Mas enfim, irmãos, por que essas coisas às vezes acontecem?
Porque é a falta do conselho também na igreja. Eu falo assim, a igreja, ela não tem culpa pela violência que acontece nos lares. As violências que acontecem nos lares, a gente não está dentro de um lar para saber o que está acontecendo. Então, a violência que acontece dentro de um lar é fruto de coisas que já vêm de trás ruim. Eu falo assim, só que a igreja, no papel de conselhadora, a igreja ela consegue reverter essas situações. Nos encontros de casais, nos aconselhamentos familiares, tantas outras coisas. Como nós estamos fazendo hoje aqui. Hoje nós estamos aqui trazendo uma instrução. O papel do marido na casa, o papel da mulher na casa e o papel dos filhos na casa também. No seio familiar. E é muito bom a gente aprender isso daqui para nós crescermos como cristão também. Porque é aquilo que eu falo, a gente se apoia muito, às vezes, em versículos bíblicos, como o marido sendo o cabeça da casa, e às vezes massacramos as mulheres em função disso daí. Mas aquilo que a leitura é bem clara. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Eu não consigo ver Cristo sentando a mão na igreja dele, né? Mas vamos lá. Senão eu vou ficar aqui só puxando sardinha para o lado das mulheres, daqui a pouco os homens começam a ficar bravos comigo. Te pego lá fora depois do culto. Vamos lá. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva o mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Um fala o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem da autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, né? E o homem é a cabeça da mulher, ou a cabeça da família. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, o qual está em Efésios 5, 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo liderou a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, aqui é necessário ressaltar uma questão importante, que o movimento feminista, ao invés com viés neomarxista, né, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falácio discurso na Escritura, o modelo cristão é fundado no amor e respeito mútuo. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Porque uma coisa que nós temos que ressaltar, que a nossa posição como marido, como cabeça do lar, ela sempre está pautada pela escritura bíblica. E como eu falei, da forma harmoniosa que é pautada a nossa vida, dentro da família, do seio familiar, ela tem que ser pautada no amor. No amor. Então, João 13, 34 e 35 diz assim, ó: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos ameis. Que vos ameis também vos ameis uns aos outros. Nisso todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para os outros. Um aos outros. Se tiver amor, então nisso nós seremos reconhecidos como seus discípulos. Então, no seio de uma família, irmãos, sempre tem que ter o amor. Eu lembro que eu era jovem ainda, sou jovem, né? Um jovem mais velho agora. Mas eu tinha, eu acho que meus 16 anos. Eu trabalhava com um tio meu e certa feita tinha uma senhora que trabalhava conosco lá e ela estava passando por desavenças familiares. E às vezes de manhã eu gostava de tomar um cafezinho com ela lá. A gente estava tomando café e eu cheguei lá, ela estava chorando. E fui conversar com ela, porque ela estava chorando, ela falou: olha, eu vou separar do meu esposo. Eu falei: mas por quê, né? Não vale a pena você batalhar pela sua família? Ela falou assim: olha, quando acaba o amor dentro do lar, a gente até atura. Ela falou assim: mas a hora que acaba o respeito,
eu não consigo aturar mais. Falou assim, no meu lar, acabou-se o amor faz tempo e agora acabou-se o respeito também. E, infelizmente, foi para um divórcio mesmo. Então, irmãos, mas esse é o grande perigo. Porque uma coisa vai murchando e vai chamando o outro. Porque a hora que começa a esfriar o amor, daí se mantém-se aquela postura, não, vamos, você vive na sua, eu vivo na minha, nós vamos vivendo, vamos empurrando, tal. Daqui a pouco, chega uma hora que o respeito também começa a faltar. Daí um já não consegue mais ver o outro e parte para agressões físicas. Por isso que eu falo que o amor é o que tem que reinar dentro do nosso lar. Se o amor divino reina dentro do nosso coração, o amor pelo outro vai reinar também. E casamento é aquilo, irmãos, é um suportando o outro. É um suportando o outro. Porque, imagina, um amigo meu, ele sempre falava assim, ele falou assim, olha, pensa bem, você está casando com uma estranha, você está pegando os costumes da família dela, você está pegando tudo da vida dela e trazendo para a sua. E ao contrário também, você está pegando os seus costumes familiares, tudo aquilo que você cresceu desde criança aprendendo, e levando para a família do outro também. E a hora que chega, irmãos, dá um choque. Porque você não assusta. Eu lembro que quando eu e o Eric era casado de novo, e aquele negócio, você casa, vai lá, mobiliou a casa, faz uma compra no mercado, tal. E compramos lá, compramos umas frutas, tal. E eu cheguei no outro dia, daí depois lua de mel, tudo, fui trabalhar. Eu cheguei do trabalho assim, daí eu olhei, eu falei, meu pai, eu comprei uma dúzia de banana, não tem nada. Olha, uma coisa simples, irmão. Eu falei assim, mas não é possível que essa mulher comeu uma dúzia de banana, né? E fiquei com aquilo, mas enfim. A hora que eu abro a geladeira, a penca de banana está dentro da geladeira. Eu olhei e falei assim, ué, Erika, o que essa penca de banana está fazendo na geladeira? Ela falou, eu pus na geladeira. Ela falou, mas banana não se põe na geladeira, tem que deixar para fora para amadurecer. Mas enfim, é aquilo que eu falo, são costumes. Era um costume dela, talvez, comer banana gelada. Eu falo, e a gente tem esses os pequenos choques, irmãos, que a gente tem. E depois a gente vai ter mais choques ainda. Mas eu falo, e qual que é o segredo? O segredo é a gente se adaptar ao choque do outro. É o marido cedendo para a mulher se encaixar na vida dele, e a mulher cedendo para o marido se encaixar na vida dela. E assim consegue viver harmoniosamente. Mas vamos lá. Tópico 2. O amor como elemento primordial. Deixa eu, a hora passa. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática do sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo e entregou-se por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio de um amor e não por ameaças ou imposições de autoridade. De modo que os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por exercício do amor. Então, a autoridade do homem na casa é através do amor. E a mulher se sujeita à autoridade do homem através do amor que é exercido por essa autoridade. 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido e a declara que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Se nós olharmos Efésios, capítulo 5, versículo 28, o final diz assim, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Do 29, ele traz uma advertência, ele fala assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Então, se nós temos um amor próprio por nós mesmos, a Bíblia nos instrui a amar as nossas esposas assim como nós amamos a nós mesmos. Da mesma maneira que eu cuido da minha vida, da minha pessoa, do amor que eu tenho por mim mesmo, é o mesmo amor que eu tenho que ter pela minha companheira.
Daí vamos lá, isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas igualmente o afeto, a consideração e a honra, dentre outras. Então o homem como provedor da casa, ele não é só um provedor material, ele não é só aquele que traz o sustento para casa, que ajuda, que paga nas contas da casa, não. Ele é aquele também que provém o afeto para o seio familiar, aquele que provém o afeto para o seio espiritual da família. O homem ele tem essa responsabilidade sobre as suas costas. E para a gente ver aqui, ó, tal demonstração de amor deve ser sinceras, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então a síntese do tópico 1 vem aqui. Ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, ou seja, amar de uma forma incondicional, uma coisa bem, aquela coisa afetuosa. Esse altruísmo vem trazer algo bem afetuoso. E vamos continuar aqui que o tempo vai comendo nosso dia aqui, porque senão a gente teria muito mais coisa para falar nesse sentido. Mas, enfim, irmãos, o homem, na sua posição como sacerdote do lar, o sacerdote é aquele que anela por um todo, para a vida familiar como um todo. Então ele é que anela pelo sustento da família, ele que anela pelo afeto da família, ele que anela pela vida espiritual da família, a imposição como sacerdote mesmo, do lar. Mas a mulher também é uma grande contribuinte do lar. Porque até agora a gente massacrou os homens. Mas a mulher também é uma grande contribuinte do lar. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, né, ela edifica o seu lar. Aquela que a mulher sábia, né, ela edifica o seu lar. E que a tola, ela derruba o seu lar. Então a mulher ela tem uma grande responsabilidade do lar também. Porque eu falo, a condição do amor é algo recíproco. Como que eu vou dar amor se eu não recebo amor? Então, aí é um reflexo da falta de Deus na vida da pessoa. Porque uma pessoa não conseguir ter amor por si próprio é falta de Deus no coração dela. Então, é difícil um homem desse aí se pôr como um sacerdote de um lar, se ele não ama nem a si mesmo. Não consegue exercer essa posição. Sim, mas eu falo assim, a questão tanto do amor quanto o respeito sempre será algo recíproco. Uma condição simples, se você chegar numa loja, o que for, e você for atendido mal, você vai tratar essa pessoa também de uma forma mais dura. Porque você fala, poxa, eu estou vindo aqui, sou um consumidor, e já na frente eu já tomo uma pancada dessa. Então você acaba retribuindo. Isso aí o ser humano é assim, irmãos. Isso é o ser humano. É uma coisa que a gente tem que aprender cada dia mais a ter o autocontrole, né? O controle de si mesmo. Mas enfim, na vida conjugal não é diferente. O marido chega em casa e a mulher já o recebe com pancada. Daí você imagina, o homem passou o dia inteiro trabalhando, ou que seja, ou a mulher passou o dia inteiro trabalhando também, teve um dia ruim, e chega em casa e já trata o marido mal. O marido vai tratar a mulher mal também. Isso aí é uma condição nossa. Isso é uma condição que só ele mesmo pode analisar. Não tem como a gente... Talvez ele se ama do jeito dele, mas eu entendi o que a irmã Benilde quis dizer. Ela falou, olha, se o amar do jeito dele era uma coisa tão ruim, era dificilmente então que a família tivesse algo bom na maneira dele se amar. Tem isso também, porque tem homem também, irmão, que assim, a gente não quer entrar em méritos aqui, porque aqui é um culto de ensino, não é um encontro de casais, né? A gente está sendo gravado também. Mas eu falo assim, já teve casos que a gente viu assim de homem que não ter o devido respeito com o seu próprio corpo e querer que a mulher fizesse coisas com ele, que você fala, misericórdia, tem dó dessa mulher. Entendeu? Então, assim, é complicado, irmãos. É uma seara muito
É complexo. Isso aqui a gente teria que estar num evento fechado para a gente conversar sobre esses assuntos. É o julgo desigual, é o que a Bíblia trata como julgo desigual. É difícil, irmãos. Olha, relacionamento, se a gente for ver, é algo muito complexo na vida. É como eu disse no começo. É você trazendo uma cultura sua com uma cultura dela, e as duas culturas entram em choque depois. E esse choque que é o grande perigo. E eu estou assistindo muito umas palestras que o pastor Joel está fazendo no Brasil, nesse momento aí. E uma coisa que ele fala muito lá, e eu concordo muito com ele. Fala, um divórcio, ele nasce no namoro, não é no casamento. O divórcio começa no namoro. O namoro conturbado jamais pode prosperar para um casamento próspero. Um namoro conturbado no casamento tende-se a virar um divórcio. Então esse é um grande perigo. Olha, eu falo assim, tudo é complexo, porque tem homem que casa com mulher por interesse, porque ela vai lhe oferecer. E tem mulher que casa com homem também pelo interesse que o homem pode lhe oferecer. Então eu falo, essas coisas são complexas. E aquilo que o pastor Joel sempre fala, um namoro conturbado, o divórcio vai prosperar no casamento. Vai prosseguir, né, no casamento. Então, tudo isso é complexo, irmãos. Mas vamos lá, talvez a gente não vai conseguir falar da conduta dos filhos, mas tá bom, está sendo enriquecedor para nós aqui. Vamos lá, a conduta da crente, né, como esposa. O conceito de submissão cristão. A Escritura ensina a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas ao seu marido, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. As mulheres têm que estar sujeitas ao seu marido. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso, não há depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então aqui, irmãos, ele deixa aqui, não se trata de um domínio irracional. Eu falei, não é porque eu sou o cabeça da casa que agora aquilo que eu falo é lei. Não é isso. Esse é o problema, que muitas vezes o homem entende como isso. Não, eu que mando nessa casa. Sou eu que mando aqui. Você me escuta. Não. Eu falo, o casamento é uma parceria, irmãos. Se fosse ver, o casamento, o que a gente assina em cartório lá, é a fidelidade. Não, eu amo ela, eu vou zelar por ela. E ela também, eu amo ele e vou zelar por ele. Mas se a gente fosse pensar, o casamento tinha que ser um contrato. Olha, aquilo que eu falar, nós vamos ter que concordar junto. Quando um chamar a atenção do filho, o outro não agrada. Sabe? Eu falo, se fosse ver, tinha que fazer um contrato do matrimônio e assinar em cartório. Daí se um viola o contrato, a mulher fala assim, eu vou chamar meu advogado, eu vou te processar. Você quebrou uma cláusula do contrato. Por quê, irmãos? Porque isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós cristãos. Porque a gente cresce com esse negócio, o marido é o sacerdote do lar, o marido manda no lar, o marido é o provedor do lar. E às vezes apequenamos a mulher dentro do lar. Mas não, o Senhor, quando lá em Gênesis, quando Deus falou para Adão que não era bom que ele estivesse só, Deus falou assim, eu lhe farei uma disjuntora. Essa palavra pode ser tratada também como uma ajudadora fiel, que está o que? Ao seu lado, igual para igual, irmãos. Deus não falou que ia fazer uma mulher para pôr debaixo de Adão. Não, ia pôr o seu lado. Então, eu falo, a mulher, ela vai fazer essa análise, porque ela vai fazer a análise de ver se o marido a trata como Cristo trata a igreja. Eu falo, isso aqui, irmãos, é complexo demais.
Porque é difícil às vezes entrar num comum acordo. Mas tem que entrar. Às vezes eu e a Érica estamos em casa lá, e as crianças fazem alguma coisa, daí eu vejo a Érica brava lá, eu escuto, eu falo, opa. Aí você vê que o Felipe já fica correndo lá perto de mim já. E ele quer esperando uma autorização da minha parte. E sempre que eu falo para ele, o que sua mãe te falou? Ah, pai, ele chega, pai, eu posso brincar com o meu tablet agora? E eu já tinha ouvido que a Érica falou não. E eu falo assim, o que a sua mãe falou? Falou assim, minha mãe falou não. Eu falei, então é não. Então é não. E, então, esse é eu falo, isso é uma pequena coisa, irmãos. É muito pequena, se a gente for comparar tudo o que acontece no dia a dia do nosso lar. Mas eu falo assim, é assim que o casal tem que ser, é parceiro um do outro. Em tudo. Se o pai der uma chinelada no filho para corrigir, não é a mãe que vai, vem aqui, filhinho, o papai é bravo, não liga não. Não. Olha, você aprontou. Você tem que ficar de castigo mesmo. Esse é o companheirismo. É lógico que a gente sabe de casos também que vira agressão com os filhos, tal. Não vamos entrar nessa seara. Isso aí também é passível de denúncia, de tudo. Mas eu falo, uma repreensão, um pai corrigindo um filho, a mãe não tira a autoridade do pai. E a mãe corrigindo o filho, o pai não tira a autoridade da mãe. Então eu falo, a submissão da mulher ao lar, ao esposo, ela vem de uma parceria. Se não houver uma parceria entre o casal, irmãos, não vai haver, não haverá, né, essa submissão jamais. Não tem como haver essa submissão. Então a condição da mulher como da mulher cristã. Na cultura judaica, e esse aqui agora é um ponto interessante, que a gente vai entrar na questão de cultura. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade do homem. Era tido como artigo de barganha. Para um judeu, na época, nascer uma filha mulher era o fim do mundo. E isso era muito ruim para eles na época, porque tratava a mulher como um artigo de barganha. Troca pelo camelo, troca por isso, troca por aquilo. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores, as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, elas alcançaram posição de dignidade igual aos homens. A conversa com Jesus, a conversa com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Por quê? Primeiro que ela era uma samaritana. Então os judeus não se misturavam com os samaritanos. Ainda mais mulher. E de repente Jesus está ali, batendo um papo com uma mulher samaritana. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, irmãos, nessa questão cultural, muitas das vezes a gente tem que deixar de lado a nossa cultura também e ver que nós entramos na cultura cristã agora. Na cultura cristã, Deus trata todos os seres humanos de formas iguais, sem distinção de gênero. Deus trata nós iguais. Então, por que eu, como marido da minha casa, vou tratar a minha mulher inferior a mim? A Bíblia apresenta ela como sendo um vaso mais fraco, mais frágil, porque Deus sabe a sensibilidade que a mulher tem. Deus conhece a sensibilidade dela. E ela fala para os maridos tratá-las bem em função disso, por ela ser esse vaso mais frágil. Então é o carinho que a gente tem pela nossa esposa, tem que ser de uma forma diferente. Por quê? Porque na nossa cultura cristã, a mulher, ela está num elo igual a nós. Na questão humana, ela está num elo igual a nós. Então, irmãos, esse é o tratamento que nós temos que ter também. E a reverência devida ao marido. Vem aqui, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, né? É o amor afetivo mesmo. Esse amor serve como um propósito divino para capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido.
denota o sentimento que conduz a esposa a agir de forma a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia ou ajuda em suas tarefas de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. E aqui cabe também o vice-versa, né? A mulher não vai lá e desautoriza o marido, mas o marido também não desautoriza a esposa. Então eu falo, casamento é uma parceria. É uma parceria. Tanto que a esposa é tratada como a parceira do esposo, né? E o esposo, o parceiro da esposa. Então o casamento é uma parceria. Então tem que sempre ter esse elo dos dois junto. Para quê? Para que haja o devido respeito. A mulher, é que eu falo, ela sempre vai reconhecer a posição do marido dentro do lar como sendo a autoridade máxima, quando o marido também mostrar para ela de forma afetuosa que ele é a autoridade máxima dentro do lar. Então vai ser algo recíproco, pode ter certeza disso. Eu sempre falo para a Érica, olha, parece que quanto mais passa o tempo, mais a gente se ama. Por quê? Existe essa parceria dentro do lar. Aqui não estou fazendo nenhuma demagogia porque ela está aqui, não. A gente sempre teve essa parceria dentro do lar. Tem briga, irmãos? Tem igual a todo mundo. Todo mundo, não é diferente de ninguém. Mas eu vejo que cada dia que passa a gente está mais harmonioso um com o outro. Harmonioso um junto com o outro. Para a gente poder fazer o quê? Viver bem. O segredo de viver bem é você tem que viver bem dentro da sua casa. Eu falo, o melhor lugar para você estar no mundo tem que ser o seu lar. Se às vezes o marido não se sente bem no próprio lar, ou a esposa não se sente bem no próprio lar, então não tem harmonia ali dentro. Então sempre tem que estar bem dentro do seu próprio lar. Uma coisa que eu falo também, o sucesso do casamento vem sobre a divisão de tarefas, irmãos. Imagina você na sua casa, o marido como sendo o gerente do lar. A mulher é a chefa. As crianças são os colaboradores ali. Então tem que haver uma parceria entre o casal. Onde eu tenho, quando estava antes de dormir, eu e a Érica conversamos muito antes da gente dormir. Às vezes quando acorda, aquela conversinha rápida. Mas ali todo mundo sabe qual é a sua tarefa do lar. As crianças têm que saber qual é o papel deles dentro do lar também. Tem que haver essa divisão, irmãos. Nós vamos entrar aqui no mérito da conduta do crente como filho, né? Mas eu falo, tem que haver dentro do lar essa repartição para a gente começar a viver bem. E a mulher tem que ser a delatora do marido, e o marido a delatora da mulher. Nesse sentido, se as crianças fez alguma coisa, a mulher chega no marido e conta. Se a mulher viu, se a esposa viu, ela vai chegar no esposo e falar assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. E se o esposo viu acontecer alguma coisa, ele chega na esposa, ele conta também. Tem que ter essa parceria. Porque senão é elemento surpresa, irmãos. Imagina, eu lembro da minha infância. A gente era muito travesso. Às vezes ia para a rua, brigava, aprontava, e tacava pedra na casa do vizinho, fazia tantas outras coisas. E o pai estava trabalhando. A mãe era a primeira a saber. Que a vizinha ia lá reclamar, teu filho veio aqui, bateu no meu filho, fez aquilo, chutou a bola no meu portão. E, porque no Brasil tem muro, tem portão, então era... E daí, a primeira coisa que a mãe falava, teu pai vai chegar às 2 horas. Você vai ver só. Irmão, ninguém tinha medo do chinelo da mãe. Porque o chinelo da mãe não doía. Mas a hora que ela falava, o teu pai vai saber, e daí, meu filho, daí a gente tentava se dobrar. Não, mãe, deixa que eu lavo o prato hoje. Não, mãe, deixa que eu faço isso. Mas a mãe não era boba, né, irmãos? Ela sabia que o filho estava cativando. Mas quando o pai chegava, a mãe ia lá e falava, olha, hoje o bonitão aí bateu no menino da vizinha ali. O pai não vai bater mais no menino da vizinha.
Por que, irmãos, tem que ter essa parceria, eu falo? Porque senão o filho sempre vai acostumar a agir de forma errada e a mãe sempre vai ficar encobrindo o filho. E quando o pai souber, elemento surpresa, irmãos. Eu falo, nós estamos dando exemplo de coisa pequena. Para quê? Porque se a gente tratar essas coisas pequenas, as grandes não vão acontecer. As grandes não vão acontecer. Eu tenho um amigo meu, hoje é um pastor, e foi preso no Brasil por causa de um roubo a um posto de gasolina. Foram assaltar um posto de gasolina, ficou 2 anos preso, se converteu na cadeia. Hoje é um pastor, um pai de família, um homem muito honrado. Mas ele falava assim, ó, a única que ia me visitar era minha mãe. O meu pai não. Por quê? Para o pai era um elemento de surpresa, irmãos. Porque às vezes no lar a mulher esconde muita coisa, quer esconder muita coisa do esposo. Porque o esposo, ele sempre foi tido como autoridade no lar. Perante os filhos, perante todo mundo. Então a mulher esconde muita coisa do esposo. Então a hora que vira um elemento de surpresa, o homem desaba, irmãos. Então eu falo, tem que haver uma parceria muito grande, irmãos. Tem que haver uma parceria muito grande. Então, aí entra a parceria do lar, irmã Morena. Essa é onde eu falo, é a parceria do lar. É o marido ser participativo no lar, a mulher também ser participativa no lar, na criação dos filhos. Porque isso aí é comum, irmã Morena. É comum, principalmente, eu vejo muito comum isso no Brasil. O marido, por ser o provedor do lar, porque hoje grande parte das mulheres também trabalham e ajudam a prover no lar. Então fica... Mas eu falo assim, hoje, às vezes o marido, por se achar o provedor do lar, por se conceber, né, o provedor do lar, ele acha que a responsabilidade dele é material. Olha, eu pago a hipoteca da casa, eu pago os alimentos, eu compro o material escolar para a criança, eu compro roupa, e a mãe cria. Não. É conjunto, irmãos. É conjunto, é participação no dia a dia. É os dois juntos ali. Todos têm que participar junto. Por isso que eu falei a parceria. Mas a gente vem disso aí muito do nosso passado, meu Morena. Assim, eu vejo assim, na casa dos meus pais sempre foi assim. A minha mãe, ela era doméstica, ela trabalhava até por volta de meio-dia, como doméstica. E a gente estava na escola nesse período. E depois, no período da tarde, a gente passava mais com a mãe. Meu pai passava o dia inteiro trabalhando. Então, assim, mas o meu pai, ele via que essa responsabilidade de criar os filhos era da minha mãe. Mas eu falo assim, o grande erro que eu falo na minha infância, eu até comentei com o pastor Lucas, na sexta-feira a gente estava conversando, eu falei, olha, eu vejo o afeto do meu pai mais hoje, depois de velho, do que quando criança. Quando criança eu não via muito. O meu pai chegava muitas vezes do serviço, 2h30, por volta desse horário, catava a sua bicicleta, ia para os botecos, e depois chegava em casa às 7 horas da noite, jantava, dormia, e não sabia como foi meu dia, o que aconteceu, o que não aconteceu. E às vezes quando sabia era o que a minha mãe delatava. Então eu falo assim, a gente veio de uma criação dessa. Agora o erro nosso é querer persistir nessa criação. Eu falo assim, só porque eu não tive um afeto familiar na minha infância, eu não vou dar um afeto familiar agora. Esse é o grande erro. Porque daí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar cativando para que os meus filhos também não tenham afeto com a família deles. Olha onde mora o grande perigo nisso daí. Daí, irmãos, sempre vai criando os pilares conturbados. Sempre vai criando pilares conturbados. Eu tive um lar conturbado, agora eu vou fazer do meu lar um lar conturbado. Daí os meus filhos vão fazer do lar deles um lar conturbado. Daí os meus netos vão fazer do lar deles lares conturbados. E por aí vai. Agora, a diferença agora eu como cristão aceitei Cristo como meu único suficiente Salvador, eu vou criar um lar harmonioso. Para que meus filhos criem um lar harmonioso, para que meus netos criem um lar harmonioso. E assim continua, irmãos.
Hoje a gente tem realmente esse choque de realidade, talvez, em contrapartida aos tempos passados, da mulher também ser provedora do lar. Então ambos são provedores. Eu falei, o segredo nessa providência do lar de ambos, não é quem ganha mais e quem ganha menos. É que somando tudo, os dois ganham bem. Esse é o segredo. Porque esse é um outro problema também, que não está na lição, mas enfim. Esse é um outro problema também. Que às vezes um, porque ganha mais que o outro, se acha mais autoridade que o outro. Sabe? E às vezes existe lares, irmãos. Eu vivenciei isso aqui na Alemanha. Eu vi isso daqui. Eu vi ao ponto de chegar no meu amigo e falar para ele, rapaz, falei, por que você fez isso? Ele falou, não, com nós é assim. A mulher trabalha, ganha bem. O esposo trabalha, ganha bem. Mas cada um tem o seu. Tum, tum. Quando vai passear junto, tá aqui para pôr gasolina. Tum, tum. Chega no restaurante, eu pedi uma coca, isso, tá aqui. Um dia, nós fomos no aniversário, almoçar, jantar no restaurante do aniversário da esposa, desse meu colega. E chegou na hora de pagar a conta, eu vi o camarada, não, meu é pá. Eu chamei ele no canto e falei, ô companheiro, é aniversário da tua esposa, você não vai pagar um jantar para ela? Ele falou, não, falou assim, nós é assim, nós temos esse combinado, cada um paga o seu. Então eu falo, imagina, irmãos, que lar que está construindo. Imagina os filhos vendo isso, os filhos vão agir igual. Então eu falo, o segredo do casamento é, somando o meu, somando o seu, nós temos isso. E nós pagamos as contas da casa, dividimos os afazeres e fazemos tudo junto. Se o homem quer um dinheirinho a mais para tomar uma coca, ele vai avisar a mulher, eu vou tomar uma coca. Sabe, é o companheirismo, irmãos. Sempre tem que estar ali junto ali. Isso aí tem que reinar. Porque eu falo, às vezes a gente fica nessa autoridade. Eu e a Érica mesmo, por exemplo, a Érica não trabalha. E só eu trabalho. Mas a Érica sabe quanto que eu ganho, a Érica sabe onde eu gasto, sabe tudo que eu faço. Se eu compro, ela sabe a paixão que eu tenho por ferramenta. Então se eu compro uma ferramenta, ela sabe quanto que eu paguei na ferramenta. Ela sabe tudo. Porque não tem nada escondido. E ela gosta do sapato, gosta da roupa. Então, se ela compra, eu sei quanto ela pagou, eu sei o que ela gastou. Todo mundo sabe, entre eu e ela. Porque eu falo, tem que ter esse companheirismo. Tudo que a gente vai fazer, Érica, vamos fazer isso, vamos comprar aquilo. Vai comprar uma coisa para as crianças, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Tem que haver essa parceria, irmãos. É que às vezes eu penso que o homem tem mais esse instinto de criar essa repúdia, porque o homem, ele zela muito pela honra. Fere minha honra. E a mãe, ela sempre tem esse lado de abraçar, de amamentar, de tudo. Ela sempre tem aquele aconchego a mais. Mas lógico que Cristo reinando na nossa vida, nós temos que, mesmo que com a honra ferida, demonstrar o amor. No Brasil tem um caso de um jovem, hoje ele é um pregador do evangelho, mas na época atrás ele era homossexual e fazia pontos na rua. E o pai dele era um pastor. Ele falou que várias vezes, ele se converteu pelo amor do pai. Que várias vezes ele estava na avenida vendendo o seu corpo, o pai chegava, saía da igreja, tirava o seu terno, cobria o filho com o seu terno e levava o filho para casa. Assim, uma demonstração de amor. De amor. Por isso que eu falo, um lar, irmão, só cresce se tiver harmonia e amor. Tem que estar os dois juntos. Encobrindo. Eu acho assim, o amor faz vigorar a lei. Porque a gente não está isento da lei da terra. Cometeu crime, vai pagar pelo crime. Mas o deixar de amar, pelo fato que o filho fez, a gente vai talvez criar uma repúdia maior no filho também. Assim, irmãos, a teoria, é aquele negócio, a teoria é linda de falar. Mas viver na prática, irmãos, é uma coisa que eu não gostaria de viver. Por isso que eu falo, a gente tem que ter essa preocupação constantemente. Nossos filhos são pequenos.
Vamos criar um lar amoroso, afetuoso agora, para a gente evitar um problema futuro. Porque a gente não está isento de nada, irmãos. Ser cristão não nos isenta de nada nesse mundo. A única certeza que nós temos nessa vida é que se nós permanecermos firmes com Cristo, nós teremos a vida eterna. Essa é a maior certeza que nós temos que carregar para o nosso coração. Mas nós não estamos isentos de nada aqui nessa vida. Por isso que nós podemos refletir naquilo que vai acontecer no futuro. Por isso que nós temos que, nesse momento, se preocupar de construir um lar amoroso, afetuoso dentro da nossa casa, de ser parceiro realmente das nossas esposas, as esposas ser realmente parceira do esposo. Porque eu falo, a mulher também, irmãos, tem mulher também que derruba a casa de uma forma que não recupera mais. Eu vejo assim, ó, o homem ele tem uma forte influência sobre o filho homem e a mulher tem uma forte influência sobre a filha mulher. Isso por questões de gênero, vamos dizer assim. Então, aquilo que o homem faz em casa, a criança vai crescer vendo e vai fazer também na casa dele. E a mulher também. Então, se o homem for um espancador no lar, se o filho cresceu vendo isso, ele tem uma tendência, não quer dizer que será, mas tem uma tendência a ser um espancador do lar também. E se a mulher é uma mulher omissa, que apanha do marido, mas está ali calada e não fala, não sei, vai fazer com que a filha também seja uma filha omissa também, que aceita o sofrimento. Então, irmãos, esse é um ponto que nós temos que mudar essa cultura nos dias de hoje. É que eu falo, a gente fica muito naquilo ali, eu estou orando a Deus, estou esperando em Deus que Deus vai fazer. Mas tem hora que a ação nossa também tem que vir. A mulher ela tem que sair do lado da omissão e pro lado da denúncia também. Tem que denunciar o marido. Se o marido é um espancador, denuncia. Envolve a polícia no caso, porque daí quem sabe o camarada aprende. Não, eu tive um tratamento assim com meu pai também. Eu lembro quando eu era menino uma vez, juntamos toda uma molecada lá, centavos aqui, centavos ali. Nós vamos parar já, irmãos, que já é 11 horas. Mas enfim, juntamos centavos ali, centavos aqui, juntamos toda a molecada, fomos lá, compramos um maço de cigarro. Tinha, eu acho que, 10 anos de idade, olha para vocês verem. E daí ficou toda a molecada lá, tal. E meu irmão do meio viu. Meu irmão chegou lá, falou pro meu pai, falou, tava lá com a molecada ali, jogando bola ali, e depois fizeram isso. Eu tomei tanto tapa na boca aquele dia, que eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Mas assim, não estou falando que foi uma... Não estou aqui falando, é assim, tem que ser assim. E meu pai fumava. Mas eu falo assim, e aí que eu falo, irmão Orlando, é a influência. Porque o pai, ele tem que ser... Não tem só que corrigir o filho, ele tem que ser exemplo para o filho. Porque o primeiro hora que o meu pai me deu um tapa, eu falei para ele, o senhor fuma. Daí eu tomei mais ainda. Mas eu falo assim, eu não tinha esse exemplo em casa. Esse é o problema. Eu falo, às vezes, o pai quer reprimir, mas ele não é exemplo de repreensão. E o filho, ele cresce com exemplo, irmãos. Ele quer ver um exemplo. A filha, ela olha a mãe como o norte dela, ela olha a mãe como exemplo dela. Por isso eu falo, mulheres, sejam boas esposas, para suas filhas serem boas esposas também. E o filho, ele vai olhar o pai como norte. Por isso, homens, sejam bons maridos, para que seus filhos sejam bons maridos também. O filho, ele vai levar exemplos do lar para o resto da vida dele. Eu tenho exemplos do meu lar, irmãos, que são amargurantes, são desagradantes. Eu olho para minha mãe, eu vejo uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher muito boa, temente a Deus. Esse exemplo são bons. Eu olho para o meu pai, um excelente homem, um excelente pai, homem trabalhador, mas que não demonstrou afeto e amor para os seus filhos. Esse é uma realidade. Mas eu falo assim, só que ele ser um grande homem, um homem trabalhador, um provedor do lar, um homem honesto. Eu tenho exemplos de honestidade do meu pai muito grande, um homem muito honesto. Mas eu falo, aquilo que eu queria dele, talvez, que era um exemplo, um amor, um afeto, não tive da minha infância, eu tive da minha mãe. Na questão da reciprocidade.
Eu falo, meu pai hoje, eu vejo assim, que ele tem um amor, um afeto pelos filhos, que ele não demonstrou na infância. Porque ele começou a crescer vendo os filhos, dar esse amor que ele talvez teve ausência na infância. Meu pai não foi criado como pai. Mas então, nunca é tarde para aprender. É que nem eu falei, agora ele às vezes ele liga para mim, aqui, e vai conversando. Então, eu falo, agora meu pai às vezes me liga aqui, depois fala, filho, eu te amo, joga beijo, tal. Foi coisa que eu nunca vi isso acontecer. Mas eu falo, infelizmente a gente não entrou no tema de filhos aqui, mas a gente podia marcar um sábado aí, a hora que melhorar tudo, a gente faz uma roda de bate-papo aí, para a gente trazer esses exemplos para a nossa vida, irmãos, e enriquecer a nossa família. Eu falo, eu não quero ver a minha família ser igual a minha família foi no passado, eu quero ver a minha família ser diferente. É nisso que eu falo, que a igreja ela vai trabalhar como conselheira das famílias. Esse é o papel da igreja, trabalhar como conselheiras da família, para que lares sejam melhores. Porque para mudar pessoas que às vezes persistem em ter esses tipos de comportamento. Esse é o papel da igreja. É no aconselhamento. Mas daí agora entra um segundo ponto. Eu não vou espelhar na família do meu vizinho, eu vou fazer a minha família ser diferente. Então é isso que é a nossa luta. Eu vou fazer a minha família ser diferente. Porque talvez a minha família pode influenciar outras. E assim a gente vai continuando. Mas vamos parar por aqui? Já é 11h12 já. O pastor tem que começar o culto. E vamos marcar um dia, irmãos. A gente faz um café da tarde, ou coisa do tipo aí. Com as cadeiras distantes uma da outra. A gente marca um momento para a gente poder conversar um pouco mais abertamente sobre esses temas. E poder crescer. E os irmãos que precisarem também, irmãos, quiserem conversar particularmente com a gente também, sintam-se à vontade. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.